Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. É bom já eu dar uma explicada aqui. O assunto nosso hoje é voltado mais para o público feminino. Mas você que é homem deve prestar bastante atenção, porque todo mundo tem uma mulher em casa. Ou é uma mãe, uma irmã, uma tia, uma esposa. E é bom que todos se inteirem desses assuntos relativos à mulher. Hoje nós vamos falar com a doutora Gisele Bissossi, uroginecologista no Mater Dei Santa Clara, e a doutora Natália Nabis, oncologista no Mater Dei Santa Genoveva. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutora Gisele, doutora Natália, é um prazer muito grande tê-las aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Bom, os principais problemas que afetam a saúde da mulher podem variar de acordo com a idade, o estilo de vida e condições socioeconômicas. No entanto, são alguns dos principais problemas que afetam mais as mulheres. Câncer de colo de útero, câncer de mama e uma renca de problemas daí para frente que nós vamos discutir aqui com a doutora Gisele e a doutora Natália. Doutora Gisele, os problemas, vamos dizer, físicos mais comuns das mulheres hoje. O senhor colocou muito bem. É uma honra estar aqui, é uma honra poder falar de ginecologia, é uma honra falar junto com a Natália, essa oncologista renomada. E, Orley, o senhor colocou muito bem. Os problemas ginecológicos mais comuns da mulher, principalmente relacionados ao câncer, estão o câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino. Esses 3 cânceres, eles só perdem para o câncer de pele, não melanoma. Então, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, os 3 principais cânceres que podem acometer a mulher são o câncer de mama, o câncer de intestino e o câncer de colo de útero. Então, abordar esse assunto é fundamental. A palavra câncer, ela tem que ser desmistificada. Nós precisamos falar sobre isso, falar sobre diagnóstico, prevenção e tratamento, porque quem procura, cura. Sim. Quem procura, cura. Então, esse é o nosso lema. É interessante isso, que quando se fala em câncer, a coisa nos remete a sofrimento, a dores, a morte, né? Porque é uma coisa fatal, que não tem cura. Agora isso já passou, né, doutora Natália? Isso, a gente tem hoje diversos avanços tecnológicos, né, que estão possibilitando tanto o diagnóstico mais precoce quanto a prevenção do câncer e também tratamentos para mulheres que acabam diagnosticando o câncer em estágios mais avançados. Então, no caso de diagnosticar uma doença metastática, a gente tem diversas inovações que podem proporcionar uma melhor qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida também. Entretanto, a gente gosta de falar sobre a prevenção e sobre o enfoque nos exames de rastreio, porque isso aumenta as chances de cura. Então, deixar os exames em dia, tomar as vacinas corretamente, isso possibilita uma maior chance de cura. Enquanto que no cenário da doença metastática, vai possibilitar um controle da doença, transformar o câncer numa doença crônica, né, como uma hipertensão, uma diabetes, algo mais nessa linha. Entre as causas principais, a gente pode destacar o HPV. O HPV é a principal causa de câncer de colo uterino, e para isso existe a vacina, que até pouco tempo atrás não era disponível na rede pública, mas atualmente ela foi incorporada no calendário vacinal. Idealmente deve ser vacinada tanto para mulheres quanto para homens, entre 9 aos 14 anos, mas pode ser tomada em qualquer idade da vida. O ideal é que seja antes do início da vida sexual, né? Tanto meninas quanto meninos. Então, por isso que é preconizado entre 9 a 14 anos. Sim. Mas, assim, pode ser depois também, né? Isso depende muito do acesso à informação para que as pessoas busquem a vacina, né? E que desmistifiquem esse medo todo que as pessoas criaram em relação a vacinas, né? O risco
da doença surgir, ela aumenta com a idade, por exemplo, acima dos 30 anos? Sim, o câncer de colo de útero é um dos que a gente vê em idades mais jovens, justamente por ser uma doença relacionada ao HPV. Sim. Enquanto que outros cânceres, por exemplo, ovário e endométrio, que também são cânceres ginecológicos, são mais presentes em idades mais avançadas, geralmente a partir dos 60 anos. O câncer de colo de útero a gente vê em idades mais jovens, mas conforme vai passando o tempo, maior a chance também de vir a ter. O sistema imunológico debilitado também é uma porta, né, para a entrada do câncer. Sim, a gente relaciona o sistema imunológico debilitado com alguns principais problemas de saúde, que são obesidade, sedentarismo e estresse, né? Então, a gente tem que intensificar as medidas de prevenção e promoção de saúde, no sentido de explicar que sedentarismo é doença, né? Então, a pessoa que não pratica atividade física, ela tem um fator de risco para ter câncer de ovário, de endométrio, de mama, principalmente. Em relação à obesidade também, então, o controle de peso é muito importante, associado ao exercício físico, uma dieta balanceada, diminuir o consumo de ultraprocessados, diminuir a ingesta de bebida alcoólica e controlar o estresse através de práticas como meditação, yoga, a própria atividade física, e manejar é difícil, né? Mas, assim, tentar na medida do possível, na vida cotidiana, corrida que a gente tem, controlar um pouco o estresse. Porque a imunidade debilitada não é falta de vitamina. Que aí as pessoas saem tomando aquele tanto de vitamina, achando que aquilo vai melhorar a imunidade, e, na verdade, é o básico bem feito. Sim. Né, que tem que ser estimulado, né? Olhar para a alimentação, olhar para o estilo de vida, olhar para a atividade física, para a sobrecarga da mulher, né, Gisele? Que é uma coisa que a gente observa muito, principalmente mulheres jovens com filhos pequenos, que ficam com a demanda de trabalho, da casa, e que não tem tempo, né, de praticar uma atividade física, às vezes não tem com quem deixar o filho, trabalham muito, então, assim, vão deixando os exames passarem do dia de fazer, porque não tem tempo para se cuidar. Ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida do filho. É uma tripla jornada. E não se cuida. Você falou aí, Natália, sobre o yoga, a prática de yoga, de exercício, essa coisa toda. Mas a gente cataloga as condições socioeconômicas das famílias como um dos grandes problemas de saúde da mulher. Uma pergunta para vocês duas. Como, não é relevar, como contornar essa doença, procurar uma forma mais fácil de lidar com ela, diante de uma situação de pobreza que a grande maioria das mulheres do nosso país vive hoje? Eu acho que isso é uma coisa que a gente observa na prática clínica, no consultório, porque a gente trabalha no serviço público de saúde. Sim. Também. E aqui em Uberlândia, a gente ainda tem uma rede de saúde muito eficaz. A gente tem um Hospital do Câncer, que é referência, a gente tem um hospital universitário, que abrange 27 cidades ao redor. Então, isso é um cuidado a mais. Quando você pensa em estados como, por exemplo, os estados do norte do país, lá o câncer de colo de útero, ele chega a ser mais incidente, é o segundo mais incidente depois do câncer de mama, sendo que é uma doença que a gente tem vacina e a gente tem um exame de rastreio, que é o Papa Nicolau, que deve ser feito anualmente. E aí você pensa, mas qual a dificuldade? Se a vacina está no SUS e se tem um exame que é amplamente difundido, eficaz e tudo mais. Só que você pensa na população ribeirinha, de difícil Sim. acesso ao serviço de saúde, ao posto de saúde, às cidades em que você tem que andar 400 quilômetros para conseguir fazer um exame de Papa Nicolau. Então, isso, a gente tem políticas públicas de saúde hoje, através de alguns hospitais, que disponibilizam vans que vão até esse lugar e levam o médico para fazer o Papa Nicolau, para tentar diminuir o impacto que isso tem. Mas não tem como você falar para uma pessoa que acorda às 4 da manhã, que vai arrumar comida, criança, pegar 4 conduções para chegar no trabalho, vai trabalhar, ainda depois em casa tem que arrumar o jantar e tudo mais, e falar, vai fazer yoga. Não, é muito difícil, né? Utopia, então, né? assim, às vezes, assim, a gente tem que ver o que pode ser feito dentro da realidade de cada pessoa. Assim como eu não vou falar para uma pessoa que é empresária, dona de uma empresa e que tem filhos pequenos e que não tem rede de apoio,
com quem que ela vai deixar o filho para ela praticar atividade física? Então, é um desafio de saúde que a gente tem, né? Como é que você vê, Gisele? É um grande desafio também, porque o Brasil é um país territorialmente muito grande, né? Com muitas diferenças. Continental, né? Muitas diferenças socioculturais, socioeconômicas, com muitas particularidades regionais, como a Natália colocou. E nós observamos que países, por exemplo, como a Austrália, um país extremamente desenvolvido, que ofereceu a vacina contra o HPV em larga escala, tanto para meninos como para meninas, eles podem ter uma estimativa de erradicação do câncer de colo de útero nos próximos anos. Então, é possível que dentro dos próximos 20 anos, em países assim, não se exista mais o câncer de colo de útero, né? E não precisa se comparar com a Austrália. Nós temos países próximos a nós, do ponto de vista socioeconômico, como o México, que também investiu na vacina e está obtendo as mesmas estimativas de países super desenvolvidos. Legal. Então, quer dizer, as políticas públicas, elas são importantes, mas elas precisam sair do papel. Elas precisam ter iniciativas, tanto locais como regionais, para que essas vacinas sejam mais amplamente distribuídas, que tenham uma democratização do acesso. Outro ponto importante, não adianta a mesma paciente ficar repetindo o exame de Papa Nicolau várias vezes. Isso é importante para a paciente, mas cria uma angústia e cria uma sobrecarga de serviço público que aquela demanda, aquele recurso poderia ser otimizado para outras mulheres que não têm o acesso. Então, o grande desafio é chegar em mulheres que não conseguem fazer nem o primeiro Papa Nicolau. Então, oferecer o mesmo exame várias vezes para a mesma paciente não atinge um potencial de erradicação da doença. Mas a gente conseguir oferecer esse exame para uma paciente que depois de 20 anos nunca conseguiu chegar no ginecologista, é que vai trazer um real impacto na prevenção do câncer de colo de útero. O câncer de mama está nessa fase também. Vindo para cá hoje, eu ouvi uma notícia que está para ser aprovado pelos diversos órgãos de saúde e de estender a faixa de idade para o exame de mamografia para 40 anos de idade, que atualmente parece que é 50, né? Então, é um rastreamento fundamental. Nós precisamos aproveitar o alcance do seu programa para deixar isso bem claro, que todas as sociedades médicas mundiais recomendam a mamografia a partir dos 40 anos. Então, Colégio Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Ginecologia, Associação de Ginecologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, quer dizer, todos recomendam a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Por alguns motivos que a gente não cabe aqui, mas alguns órgãos específicos ainda estão preconizando a partir dos 50, principalmente algumas políticas públicas. Então, nós recomendamos, do ponto de vista médico, que seja feito a partir dos 40 anos. Por quê? A mamografia ela não vai conseguir impedir a chegada do câncer de mama, mas ela vai estabelecer o diagnóstico precoce. Então, nós já estamos correndo um pouco atrás da prevenção, mas nós estamos tentando diagnosticar de forma precoce para que o tratamento seja mais efetivo. Sim. Deixar de fazer, nós estamos perdendo uma lacuna de tempo muito importante. Então, o rastreamento é indicado a partir dos 40 anos, de forma anual para mulheres, e isso é uma recomendação mundial. Então, não tem uma contraindicação, aquele exame não é isso que faz mal. Nós temos, assim, um sensacionalismo muito grande na mídia, colocando que o exame libere radiação, que ele vai fazer mal. Ele é muito nobre, porque a nobreza dele é diagnosticar uma lesão que pode ser não palpável, uma lesão que ainda não está clinicamente fácil de ser vista. Então, que isso fique bem claro, é um exame muito estudado, não é ele que faz mal, e ele deve ser rastreado a partir dos 40 anos. Eu já vi mulher reclamando, assim, de parentes, que, não, chega lá, vai fazer o exame, aperta aquilo, às vezes a gente não tem nada, a partir daquele exame começa a aparecer, porque machucou, não sei o quê. Não faz sentido. Né? Lenda, né? Assim, o exame, ele vai apertar mesmo, porque tem que ter uma compressão adequada para que a gente consiga, o radiologista consiga ver as imagens e que nada se sobreponha. E não existe contraindicação em fazer em mulheres que têm prótese de silicone, porque muitas pacientes às vezes falam, eu tenho prótese e eu quero fazer ressonância. Não substitui, o ideal é que faça mamografia mesmo com prótese, não existe risco de ruptura com a prótese,
da prótese com o isso. exame, e é super importante fazer. Então, assim, às vezes não é o exame que causou, às vezes ali tinha alguma coisa, né, que com a compressão, com o exame, foi detectado. O que é a grande preocupação? Que você passar o rastreio dos 40 para os 50 anos, vai perder muita gente que vai diagnosticar precoce. E hoje em dia, o que a gente tem observado na realidade é uma tendência a ter câncer de mama em idades mais jovens. Então, a gente tem visto mulheres com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E aí você pergunta, mas como que vai diagnosticar se ela não estava na fase de rastreio ainda? E aí, nesses casos que não tem rastreio, a gente vai intensificar o autoexame, que é a mulher, né, na hora do banho, depois do período menstrual, palpar a mama, observar a mama para ver se tem alguma assimetria, né, que é a distorção de alguma área, uma retração de mamilo, uma ferida que não cicatriza, nódulos palpáveis na mama ou na axila, e manter a consulta com o ginecologista regularmente. Porque o que eu falo é o seguinte, você fazendo um rastreio com o Papa Nicolau e indo ao ginecologista uma vez por ano, ou se o Papa Nicolau estiver normal, pode até passar para cada 3 anos, você está fazendo a prevenção do câncer de mama em idades antes da mamografia também, porque o ginecologista, ele está ali para poder avaliar a sua mama também, né? Então, é super importante, né, Gisele? Ele está habilitado para fazer o exame clínico, né? Porque o exame de imagem é importante, mas você palpar, né? Você ter aquela experiência de palpar aquela mama. Então, o ginecologista, ele palpa tanto que ele acaba adquirindo uma experiência, né? Então, infelizmente, não adianta a gente sair fazendo mamografia a partir dos 20 anos. É um exame que tem também suas limitações. Ele não consegue ver muito bem as mamas muito densas ainda, que estão nessa fase mais jovem. Senão a gente passaria a fazer a partir dos 20. Mas por que não faz, então? Porque é um exame que tem suas limitações, né? A partir dos 40, já é possível visualizar alguma coisa com a mamografia. Então, vamos fazer a partir dos 40. Mas não quer dizer que antes dos 40, como a Natália colocou, nós estamos livres. Infelizmente, não estamos. Então, o que fazer antes dessa idade, né? Até aos 35, nós podemos fazer uma de base, né? Uma mamografia de base para comparação e ultrassom, nos casos que às vezes a gente tem alguma dúvida na palpação, né? Outro detalhe importante, que a Natália já colocou também a respeito dos hábitos de vida, é que a mulher, ela fica muito focada na história genética. Então, ela pensa assim, eu não tenho risco porque eu não venho de uma família com câncer. Hoje, nós estamos com mais riscos de ter o câncer relacionado ao ambiental do que o genético. Então, ambiental como? Os hábitos de vida, né? Então, por exemplo, você vem de uma família que você tem uma história genética para câncer de mama, mas você tenta equilibrar aquela história genética tendo bons hábitos de vida. Isso supera a sua tendência genética. Então, se você faz atividade física, se você elimina aquela alimentação mais industrializada, se você evita hábitos nocivos como cigarro, álcool, mesmo que você venha de uma família que tem uma tendência genética, é possível você superar essa tendência genética e não vir a ter o câncer de mama. Quer dizer, o impacto dos hábitos ambientais em relação ao câncer de mama fica maior do que a própria história familiar. E o contrário também é válido. Então, aquelas mulheres que são tranquilas, porque minha avó nunca teve nada, minha tia nunca teve nada, minha mãe nunca teve nada, provavelmente não vou ter nada. E tem hábitos de vida mais, assim, incoerentes com a saúde. Não é uma loteria, né? Não, ela também tem um risco maior do que aquela que tem uma história familiar e se cuida mais. Então, vale mais os hábitos do dia a dia do que a própria história familiar. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
A gente ouve casos como prevenção a mastectomia radical, quer dizer, uma retirada dos seios. Eu posso ter câncer, não sei o que, teve há pouco tempo, assim, já tem um tempo, né, da Angelina Jolie. Angelina Jolie, que ela... Mas no caso dela, ela tem uma mutação genética que favorece mesmo a predisposição a câncer de mama e câncer ginecológico, justifica. Assim, a gente tem uma incidência de apenas 10% dos casos de câncer de mama serem relacionados a alterações genéticas. Mas quando essa alteração está presente, pode chegar em até 40% de incidência de câncer de mama em quem tem a mutação. E aí, muitas pacientes, às vezes, têm o diagnóstico de um câncer de mama pequeno, e não tem mutação e falam, eu quero tirar as 2 mamas para diminuir meu risco de ter câncer. Só que isso não funciona, porque o câncer ele pode voltar em outros lugares, né? Então, às vezes, fazer a cirurgia bem feita, preservando a mama, fazendo a radioterapia, eventualmente for necessário outro tratamento químio, hormonioterapia, algum outro tratamento complementar, isso diminui a chance de que dê a metástase, né? Que o câncer volte em outro lugar. Mas no caso de pessoas que têm mutação genética mesmo, como a Angelina Jolie tinha, no caso dela era indicado fazer a mastectomia e a retirada dos ovários também, porque a incidência pode chegar em até 40%. E para mama, a gente tem exame de rastreio, para ovário não. Né? Então é recomendado que faça até a cirurgia de retirada dos ovários antes, porque o câncer de ovário geralmente ele é diagnosticado em estágios mais avançados, justamente porque não tem um exame de rastreio, é um órgão que fica dentro da nossa cavidade abdominal, então quando ele vai dar sintoma, já está muito avançado, né? Alta mortalidade, né? A mamografia para homens, a gente sabe de caso, eu conheço, tem inclusive um amigo nosso, jornalista, que ele teve que fazer uma cirurgia para retirada de um nódulo na mama. Essa mamografia para homem funciona? Como é que é isso? Não funciona, porque o homem não tem uma mama densa, né? Densa assim, que eu quero dizer, não é densa. Não tem muito tecido para fazer a compressão. Tá. Então, o homem ele vai diagnosticar geralmente em estágios mais precoces, porque ele vai palpar ali na região da mama. Só que 1%, né, dos cânceres de mama são nos homens. E tem um prognóstico um pouco pior do que nas mulheres. Então, a gente precisa ter cuidado com essa população. Então, se você tem histórico familiar de um homem com câncer de mama, você, mulher, tem que se cuidar. E se você é homem e tem muitas pessoas na família com câncer de mama, também tem que procurar uma avaliação genética, é importante fazer. Acaba ficando com diagnóstico clínico, né? Porque é uma mama mais fácil de palpar. Então, ele acaba percebendo clinicamente, né? Mas já é uma fase um pouco mais Qual que é o avançada. sintoma no homem? É palpar um nódulo mesmo na mama, né? Alguma coisa crescendo. Mas dói assim alguma coisa, não? Não, porque a ginecomastia, que é o aumento benigno da glândula mamária, ela pode ser dolorosa. E tem medicações para câncer de próstata, por exemplo, que causam isso. E alguns distúrbios hormonais também que podem causar. Então, nem todo nódulo na mama do homem vai ser maligno, né? Vai ser um câncer. Mas é importante procurar um serviço de saúde se perceber alguma alteração, mesmo que seja para diagnosticar uma ginecomastia benigna. Às vezes tem cirurgia plástica que pode ser feita, né? Depender do caso, se tiver muito grande e tudo mais. No caso do câncer de colo de útero também, o histórico familiar é importante? Não tanto, porque ele é muito relacionado ao HPV, né? Então, é um câncer que realmente a gente vê que é mais relacionado à epidemiologia mesmo, a questão do início da vida sexual precoce, a falta de proteção. Eu vejo também, assim, como eu já pego o caso mais avançado do que a Gisele, né? Muita culpa, muita vergonha nas mulheres que chegam com diagnóstico de câncer de colo uterino, e a gente tem que tentar tirar essa culpa e essa vergonha, porque não é culpa de ninguém ter um câncer, né? Então, como eu falei, 10, 20 anos atrás, a gente não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje, de tão fácil acesso,
como é, né, na televisão, no Instagram, falando sobre saúde e, enfim, sobre vacina, sobre prevenção. A vacina também só veio estar disponível no SUS recentemente. Então, assim, 20 anos atrás, quem não tomou a vacina não tinha opção mesmo de tomar. Então, a gente tem que tentar desculpabilizar um pouco essa mulher que chega tão fragilizada, sabe? Sim. Aí, muitas vezes, ela relaciona o HPV e, antigamente, isso era considerado, muitas vezes, promiscuidade. E não tem essa relação, porque o HPV é altamente frequente. 85% da população tem algum contato com HPV. E nem todos desenvolvem doença. Então, o fato dela ter tido, às vezes, um parceiro, já basta para ela ter contato com HPV. Se esse parceiro tinha HPV, ela pode ter entrado em contato. Então, ele não remete falta de cuidado, ele não remete promiscuidade, ele simplesmente é de alta prevalência. Que hoje tem a vacina, os diagnósticos precoces, para a gente tentar encontrar as lesões que são precursoras. Porque é um câncer que é possível prevenir. Nós falamos de prevenção em poucos cânceres, nós falamos de hábitos de vida, de diagnóstico precoce, mas se você conseguir evitar da doença virar um câncer, isso nós podemos falar para o câncer de colo de útero. Porque você fazendo a sua consulta anualmente com o seu ginecologista, fazendo a vacina contra o HPV, fazendo o seu Papa Nicolau ou o teste HPV, aquele que você tiver acesso, você consegue diagnosticar lesões que são pré-cancerígenas e que são mais fáceis de tratar. Essas lesões pré-cancerígenas, se não tratadas, depois de alguns anos, é que podem virar o câncer de colo de útero. Então, o nosso grande trabalho é diagnosticar as lesões que são precursoras, Sim. que são mais fáceis de tratar, que pode, inclusive, manter o útero da paciente. A gente faz a cirurgia só da retirada do colo, da onde está exatamente a lesão, daquela parte do útero que está em contato com a vagina, e preserva o útero, o corpo uterino, para que ela possa, inclusive, ser mãe. Então, essa evolução satisfatória é quando a mulher consegue fazer suas avaliações periódicas. A infecção urinária tem alguma relação com esse câncer uterino? Não tem uma relação causal, mas existe uma maior predisposição nas mulheres que podem ter pela alteração de imunidade. A infecção urinária, geralmente, ela é causada por bactérias da própria região genital da mulher, que elas ascendem, elas sobem para o canal da uretra, geralmente pelo ato mecânico da relação sexual e outros fatores. Principalmente quando a mulher está grávida, ela tem uma anatomia mais favorável para subir dessas bactérias. A uretra feminina é mais curta, né? A uretra feminina é um pouco mais curta, fica mais próxima da região genital, Sim. mais próxima, principalmente da região anal, perianal, ali onde as bactérias podem ficar em trânsito maior. Então, alguns hábitos são importantes para a mulher tentar evitar as infecções de urina. Principalmente quando ela tem hábitos de higiene e de urinar após as relações sexuais. Sempre que ela urina após as relações sexuais, ela diminui até 50% a chance das infecções de urina. Então, a cistite, também chamada de infecção da bexiga, ela traz sintomas muito importantes, mas se ela tomar esses cuidados, ela já diminui 50% a chance da infecção. Alguns métodos contraceptivos, por exemplo, como o DIU, ele pode provocar aí uma infecção, uma coisa parecida? Pouco provável. Por quê? Os DIUs hoje, eles são métodos contraceptivos padronizados, recomendados pela Federação Brasileira de Ginecologia, e eles estão dentro de uma classe chamada LARC, né, Natália? Que é Long Acting Reversible Contraception. Então, é uma contracepção de ação prolongada e reversível. Então, quando os DIUs são inseridos, nesse momento é que pode haver algum risco de infecção se a paciente estiver com alguma infecção, alguma doença inflamatória pélvica, alguma coisa que contraindicaria o procedimento nesse momento. Mas o DIU, por si só, ele não é um causador, desde que a paciente mantenha sua regularidade com o ginecologista, trate as vulvas genitais que aparecer. Mas o DIU é altamente eficaz e não depende da usuária. Ele não tem o risco de esquecimento de uma pílula, ele não está relacionado com câncer. O DIU aumenta o risco de câncer, não está relacionado com isso. Muitas vezes, esse aumento pode ser porque a mulher tem um pouco mais de liberdade sexual e ela pode entrar em contato com o HPV. Então, na história toda, termina no HPV, não é o DIU por si só. Então, ele é altamente recomendado. O uso constante de produtos químicos para higiene vaginal, vamos dizer assim, pode levar a uma infecção? Às vezes, sabonetes, sim. essas coisas aqui. O que é mais recomendado são produtos que têm o pH mais similar com o pH vaginal,
né? Evitar produtos que têm muito conservante, muito odor, muito aroma diferente, muita cor diferente, porque isso pode ser componente alergênico, né? Então favorece para ter algum processo alérgico e isso pode ser uma porta de entrada para a entrada de outras bactérias e infecções sexualmente transmissíveis. Então depende muito do fototipo dessa região genital, depende do sistema imunológico da paciente, se ela é ou não uma paciente mais alérgica, né? Doenças anais, problemas nos rins podem levar a uma infecção urinária. Quer comentar, Natália? A infecção urinária? Não tem tanto risco em relação a isso, não. Mas em relação às doenças anais, é importante a gente citar que o sexo anal, ele pode ter um risco maior de contaminação de HPV pelo próprio trauma local. Então, também deve ser desmistificado, nós devemos falar sobre isso. Os casais que têm esse hábito, é importante usar o preservativo, porque esse hábito aumenta muito o risco de contaminação de qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, pelo próprio trauma na região perianal. Sim. Isso pode levar a um câncer? No caso? Não, é só a infecção pelo HPV mesmo, mas o próprio trauma não. O que a gente tem batido na tecla em relação à contracepção é que muitas fake news surgiram em relação à pílula, né? Como se a pílula fosse a grande causadora do aumento da incidência de câncer de mama em mulheres jovens. A gente tem um estudo grande publicado recentemente que mostrou um aumento do risco relativo da incidência de câncer de mama em pacientes que usavam pílula por muitos anos. Mas esse risco não supera o benefício de uma gravidez indesejada, né? E assim, a gente, como falou antes, as mulheres que estão usando pílula e que, por exemplo, fazem terapia de reposição hormonal pós-menopausa, fazem acompanhamento regular com o ginecologista, então são assistidas, e esse aumento pequeno do risco que existe com a terapia de reposição hormonal e a contracepção não vai suplantar o benefício do uso daquela medicação. Então, assim, a gente tem medicações seguras, eficazes, com bula, com estudos grandes, e aí o que acaba acontecendo muito, acho que a Gisele deve ver muito isso no consultório, é que as pacientes ficam com receio de usar aquela medicação que está bem estabelecida no mercado há anos e que a gente já sabe os riscos e os benefícios, e aí vão para terapias alternativas que não têm benefício nenhum, que a gente não tem comprovação dos riscos, e aí vai para implante hormonal manipulado. Aquelas medicações caseiras, aquela coisa. Isso. E isso tudo, assim, principalmente esses implantes hormonais manipulados, que a gente não tem nenhum dado de eficácia e de segurança para saber por quanto tempo aquilo vai ficar sendo liberado. Teve uma determinação da Anvisa que foi suspensa por um tempo, depois voltou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses implantes hormonais, né? Com essa modulação hormonal sendo feita, o uso indiscriminado de hormonioterapia mesmo, para fins estéticos, para fins contraceptivos, que isso não é recomendado, né? Então, é melhor usar a pílula que é segura, que é eficaz, que a gente sabe, olha, se você usar, o seu risco de ter câncer é tanto, por números. Na modulação hormonal, do jeito que vem sendo feita, a gente não tem. Exato. Então, parece inofensivo, mas não é. A Natália tocou num ponto muito importante, porque o contraceptivo está sendo demonizado nas redes sociais. A gente não entende qual que é o conflito de interesse para isso. A pílula foi lançada em 1960, ela, ao ser lançada, ajudou a mulher a entrar, inclusive, no mercado de trabalho, porque a mulher pôde dissociar o sexo da gravidez. Quando foi lançada, foi a grande revolução sexual feminina, e a partir daí, a pílula com os benefícios superaram os riscos. O risco da pílula... né, Zé? Desculpa te interromper. A talidomida, ela teve uma culpa grande, né, nessa demonização dos métodos contraceptivos. A talidomida, ela foi uma medicação utilizada para outros meios, mas que, infelizmente, quando a mulher estava grávida, ela causava má formação. Sim. Então, foi muito importante a corrida para medicamentos eficazes para contracepção, porque não só a talidomida, mas vários medicamentos, às vezes a mulher estava usando por outras doenças e ficava grávida de forma não planejada. Então, o planejamento da gravidez, ele trouxe para a mulher não só a questão de ter filhos na época que ela estava programando, como no momento de saúde dela.
E quando a pílula foi lançada, já se sabiam os benefícios, que era a prevenção de câncer de ovário. A pílula diminui o risco do câncer de ovário. Ela diminui sintomas relacionados à endometriose, ela diminui as chances de você ter ovário policístico, controla sintomas relacionados com a menstruação, como diminuição de fluxo menstrual, enfim. Mas tanto no universo da contracepção, como no universo da menopausa, você trazer a medicação para o próprio consultório pode trazer conflitos de interesse para o próprio médico. Então, você vender no seu próprio consultório a medicação, você vender um implante manipulado no seu consultório para menopausa, você traz para você essa comercialização. Então, prescrever uma medicação que é vendida na farmácia passou a ser demonizada. Sendo que aquela medicação foi estudada, foi comprovada, tem registro. Uma indústria farmacêutica, para fazer isso, ela leva anos para colocar uma medicação numa prateleira de farmácia, investimentos altíssimos, e com uma vigilância muito grande. Depois que a medicação ela é comercializada, ainda assim existem estudos de vigilância mundiais na comunidade, que se em algum momento aquela medicação não estiver bem padronizada, ela é retirada, ela é proscrita. A vigilância não acaba no registro da medicação. Muitas vezes, as pacientes são vulneráveis a informações equivocadas, onde o medicamento que é feito no próprio consultório, que é vendido um implante manipulado, que não se tem estudo, não se tem padronização pelas sociedades médicas, que está proibido pelo CFM, como se aquilo fosse natural, fosse bioidêntico, fosse melhor do que uma medicação comprada na farmácia. É importante a gente colocar que esse conceito é equivocado. Qualquer medicação que não tem bula, que não tem registro na Anvisa, não foi estudado e aquilo não é feito especial para você. Não seja iludida. Aquilo não foi desenhado especialmente para você. O nome bioidêntico, ele muitas vezes é colocado de forma romantizada. O que é bioidêntico? De acordo com a Sociedade Brasileira de Climatério, bioidêntico é uma molécula hormonal mais similar às moléculas do próprio corpo. Muitos colegas, infelizmente, vendem as medicações bioidênticas ou mandam fazer em farmácia de manipulação como se fosse natural, e o que é vendido pela indústria farmacêutica não seria natural. Então, isso é um conceito equivocado. Como que a indústria farmacêutica não sabe fazer uma medicação bioidêntica, que é mais similar aos hormônios do próprio corpo, mas a farmácia de manipulação consegue fazer. Do bairro, né? Às vezes. Do bairro, ou a farmácia que o doutor confia. Então, nós precisamos colocar a informação correta para as pacientes. O que é recomendado pelas sociedades médicas, o que é recomendado pelo CFM, é a medicina padronizada, é aquela que funciona e que tem também seus riscos. Sim, e a gente sabe a gente sabe dizer qual é o número, né, da incidência de câncer de mama em mulheres que usam pílula. 13 a cada 100 mil. Então, isso é um risco insignificante perto do benefício que é a pílula no contexto socioeconômico, né, para as mulheres. A terapia de reposição hormonal é a mesma coisa, e como a Gisele falou, proteção contra câncer de ovário, câncer de endométrio. Então, assim, a gente vai sempre avaliar o paciente no consultório de maneira que a gente vai observar o estilo de vida, as comorbidades, o histórico familiar, antes de indicar um método contraceptivo. Não é para a paciente estar em casa e falar, eu vou decidir que eu quero usar a pílula tal. Vai na farmácia porque a amiga toma e compra aquela. Não é assim que a gente escolhe método anticoncepcional. Você vai ao ginecologista, ele avalia e ele vai falar, olha, eu recomendo que você coloque um DIU, eu recomendo que você use a pílula. Enfim, existem diversos tipos de métodos anticoncepcionais, mas isso deve ser uma decisão médico-paciente. Né? Não é para fazer porque a amiga está fazendo. E outro dia eu tive uma paciente que trocou o remédio com a amiga porque ela acabou dela, ela não podia vir buscar em Uberlândia e aí ela resolveu pegar emprestado da amiga, não era igual. Então essas coisas a gente... Seria pílula anticoncepcional? Não era pílula anticoncepcional, era pior ainda, era uma hormonioterapia para câncer de mama. Então, assim, essas coisas a gente não pode fazer, né? Pegar a receita da amiga, ir no médico, porque eu vi no Instagram. A gente tem que buscar melhor a informação, né? E não usar nada que não foi testado. Isso. Porque se não foi testado, não foi aprovado, não tem registro na Anvisa, quem está testando a medicação é a própria paciente. Está sendo feita de cobaia. Né? É muito claro isso.
Toda pílula, ela tem a mesma fórmula ou tem fórmulas diferentes? Não, existem diversos tipos Uma de pílula que serve para você não serve para ela. Nem sempre. Suposição. Porque assim, a gente tem a mini pílula que, por exemplo, pode ser utilizada durante a amamentação, que é só o progestágeno. A gente tem pílulas que são combinações de estrógeno e de progesterona. Então, tudo vai ser avaliado. Não dá para a paciente, por isso que eu falei, chegar no supermercado, na farmácia, como se fosse um supermercado, né? Eu falei supermercado, acho que até num ato falho. Porque é como se fosse um supermercado. Eu quero tomar vitamina tal, porque isso vai fortalecer minha imunidade e assim eu não vou ter um câncer. Eu quero usar essa pílula aqui porque essa não vai fazer tal coisa. Não é assim. A gente tem que escolher as coisas baseado no que o colega que é médico, que estudou, tá ali para orientar e tirar todas as dúvidas mesmo. Por isso que eu falei também, né? A gente tem que esclarecer para a população. Parar de demonizar a pílula, para deixar de usar a pílula e usar a medicação que ganha massa, que ganha não sei o quê, que... Né? Aumenta a testosterona. Aumenta a testosterona. A testosterona é a vedete, né? A testosterona é um hormônio masculino, que a mulher tem em torno de 1% de testosterona, e tudo é relacionado com a testosterona. Só que testosterona, ela tem que ser uma medicação que hoje está recomendada pela Sociedade Brasileira de Climatério na mulher na menopausa, depois que a gente faz a reposição com estrogênio, aquelas que têm útero com progesterona, e a testosterona seria uma terceira opção para aqueles casos específicos onde você já repôs o que realmente é importante para a qualidade de vida da paciente, para inibir a perda de massa óssea, para aliviar as ondas de calor, para que ela tenha mais qualidade de vida. E a testosterona poderia ajudar nesse momento para libido e para alguma coisa relacionada com massa muscular. Mas isso na menopausa. Mulheres jovens que estão usando e abusando de testosterona, não existe nenhuma recomendação em nenhuma sociedade médica. Né? Não é só mas não para qualquer falta de energia, ganhe sua testosterona. Então, aonde isso vai parar? Né? Deixa eu fazer uma pergunta meio boba aqui. Ela não engrossa a voz, não faz aumentar o pelo, essa coisa? Existe uma tendência hoje de você endeusar aqueles corpos femininos que estão masculinizados. Sim. Nós vemos, assim, uma masculinização muito grande. E não só com a masculinização, mas uma sexualização mais masculinizada nas mulheres. Que é feio, né? Então, é uma coisa que a gente precisa orientar, que nós mulheres temos sistema cardiovascular, sistema renal, sistema hepático, que recebe os receptores hormonais femininos, e se nós não temos uma testosterona em alta dose, o que é fisiológico para a mulher, é por algum motivo relacionado ao nosso sistema cardiovascular. Nós estamos, infelizmente, observando mulheres com complicações cardiovasculares importantes porque estão sobrecarregadas com altas doses de testosterona. Então, se o nosso organismo não tem essa padronização para receber esse hormônio, é porque tem algum motivo. A máquina de vocês, vamos dizer assim, é bem diferente da máquina masculina, né? E ela tem ela tem a tendência de se igualar para doenças cardiovasculares na menopausa justamente pela carência hormonal feminina. Mulheres infartam menos que o homem durante a fase de menacme, que é a vida reprodutiva, porque nós temos estrogênio e progesterona. À medida que a gente se aproxima da menopausa e entra na menopausa, que esse nível de estrogênio, que é o hormônio feminino, cai, nós igualamos ao homem praticamente a incidência de doença cardiovascular. Então, nós temos uma proteção natural, hormonal, que na menopausa é possível até se igualar. Por quê? Porque o nosso hormônio feminino, ele age nos nossos receptores de sistema cardiovascular, de sistema cerebral, de músculo. A falta desse hormônio é que é importante ser reposto na menopausa. Agora, a gente usar uma testosterona na idade jovem, então nós vamos nos igualar ao homem, ao nosso fator de risco cardiovascular. Nós não fomos feitas para isso. Mas a minha testosterona é baixa. Mas a testosterona da mulher, ela é baixa. A minha é baixa, da minha avó é baixa, da Natália é baixa. Naturalmente Nós naturalmente temos. O que estão associando a isso é qualquer sintoma de falta de energia é a culpa da sua testosterona baixa. É a culpa de você ter nascido mulher. Então, isso não é diagnóstico. Isso não é diagnóstico. E nesse momento a mulher fica vulnerável aos implantes manipulados de testosterona, que podem muitas vezes não ter ainda um estudo. Qual seria o real benefício disso na vida da mulher? O benefício a gente já observa. Deve ser lógico que existe um aumento de energia, uma masculinização dessa mulher. Mas qual é o preço que ela vai pagar para isso? Qual é o preço que isso vai gerar para ela do ponto de vista cardiovascular, de fígado? A Sociedade Brasileira de Hepatologia já é uma das sociedades que entrou
para solicitar a proibição da manipulação de medicações que não são estudadas ainda por causa do aumento de doenças hepáticas nesses casos. Então, nós precisamos de estudos, nós precisamos de respostas. E muitas coisas que hoje são sem bula e sem padronização, elas não têm esse estudo ainda. Então, nós, mulheres, não podemos ser quem vai dar essa resposta para esses estudos. Eu acho que... Bom, a violência contra as mulheres também é uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre as mulheres também. Nós estamos falando aqui do universo feminino, de saúde feminina, então isso eu acho que entra também nesse contexto, né? Quer falar, né? Eu acho que a gente vê que as mulheres elas estão em ambientes que, na maioria das vezes, são violentos sem ser, né? Porque é uma pressão, é uma cobrança muito maior em relação à questão estética, à fertilidade, a questão do trabalho. Então, assim, principalmente o equilíbrio, né, entre a maternidade e o trabalho, isso é uma questão que a gente vê muito. E a questão que a gente estava até comentando agora recentemente por conta do Oscar, que a mulher não pode envelhecer. Né? Uhum. Aquele filme que dá Substância, que mostra tudo isso, que a mulher realmente, ela, a que custo, né? Ela tem que se manter... Demi Moore. Sim. Ela, a que custo ela tem que se manter jovem, né? Então, assim... E aí acaba entrando nessa questão da busca, que eu te falei, hoje em dia não é fisiculturista que está indo atrás dos implantes hormonais, são mulheres normais, que têm uma vida corrida e que não vão ter tempo mesmo, como a gente comentou, Sim. né, de praticar atividade física do jeito que quer, e aí entra no Instagram, vê todo mundo com aquele corpo lá, e aí quer ter o corpo igual, e qual é a solução mais fácil? Um implante. Coloca um chip de hormônio e aí vai ficar igual. E para entrar no assunto mais... Você falou chip de hormônio? Como é que é isso? Que são esses implantes, né, que popularmente ficou conhecido como chip da beleza, né? Sim. E em relação à violência, algo que a gente vê muitas mulheres presas em relacionamentos abusivos, em relação à dependência emocional, financeira, né, em casamentos ruins. Então, assim, a gente tem políticas de saúde no Brasil hoje, porque o Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, né, vítimas do feminicídio. Então, tudo isso a gente tenta observar, identificar os sinais de fragilidade que a gente pode ver em alguma paciente no consultório para tentar fortalecer e, principalmente, criar uma rede de apoio mulheres entre mulheres, né? Desigualdade de gênero também, né? É um problema sério. Um grande problema, até porque, como a gente falou, a pílula foi uma revolução, mas a mulher ainda é a carregadora, né? E é quem vai ali carregar a criança e depois ficar responsável pelos primeiros anos, que a criança realmente é dependente muito da mãe, e isso tudo tem um impacto no mercado de trabalho, né? Então, realmente, a gente observa isso tanto na incidência, nos números, quanto na vida pessoal mesmo. A mulher, culturalmente, desde que o mundo é mundo, desde a Idade Média, a mulher, ela teve esse papel subjugado, não é? Então, ela não pode acreditar nisso. A partir do momento que a mulher começa a se colocar no mercado de trabalho, começa a ter o controle sobre o próprio corpo através da contracepção, né? Contracepção eficaz, ela começa a entrar a se desenvolver profissionalmente, a contribuir em casa financeiramente, e muitas vezes aquelas que optam por ser mães, por ser dona de casa, ainda assim elas começam a ter mais voz ativa no lar. E isso às vezes causa uma certa insegurança na parte masculina, porque a nossa sociedade patriarcal, muitas vezes o homem que foi responsável por prover, por estar como chefe de família. Né? Então, nós precisamos educar nossos filhos, educar os homens para as próximas gerações, que a mulher, ela tem um papel de igualdade. A mulher não tem que ser superior, mas ela também não é inferior. Esse papel de igualdade exige um respeito pelo próprio ser humano. O seu limite, ele termina aqui, porque a partir daqui começa o meu direito. Então, isso é uma forma de educar a sociedade como um todo. A própria mulher, para ela não se ver mais da forma subjugada e não aceitar esse rótulo que sempre foi colocado para ela, e o homem, para que ele tenha esse olhar de respeito, né, um olhar de igualdade em relação ao outro ser humano, não só a mulher, mas ao outro ser humano. Nós precisamos desse nível de educação da sociedade como um todo. Né? Sem dúvida.
A gente está saindo um pouquinho da pauta, mas vamos lá, o assunto está ficando bom. No consultório, vocês devem lidar com uma série de problemas e questões envolvendo esse universo feminino. A gente nota hoje, isso já está comprovado, que atinge vários setores da economia, da vida humana. As mulheres hoje, os casais hoje não querem mais ter filhos, né? No máximo um, estourando dois. Né? Como é que vocês avaliam isso, como mulheres e como profissionais dessa área do mundo feminino? O planejamento familiar ele é importante. Sim. Então, utilizar os métodos contraceptivos para que você planeje o momento certo de ter filhos e o número que você realmente quer é importante. O que nós precisamos alertar as mulheres é que nós temos, infelizmente, um tempo de função ovariana que a partir dos 35 anos ele vai começar a diminuir a sua fertilidade. Uhum. Então, por mais que a mulher queira entrar no mercado de trabalho, fazer sua carreira, muitas vezes isso vai coincidir, o pico que ela atinge de carreira, de cursos, de pós-graduação e de conquistas mesmo, pode coincidir com o pico de funcionamento ovariano e ela vai ter que fazer escolhas. Então, é muito importante a mulher que tem vontade de ser mãe não adiar demais a gravidez. Por mais que exista... Interessante isso que você está falando. Tratamento, hoje a medicina reprodutiva está muito evoluída, é possível fazer congelamento de óvulos. Eu queria que a Natália depois falasse sobre o congelamento de óvulos em caso de tratamento de câncer. Mas nós não podemos acreditar totalmente que isso vá ser 100% de sucesso. Porque o maior sucesso ainda é a gravidez natural, que já é difícil. Nós somos 30% de óvulos que foram fecundados, 70% se perderam para que nós estivéssemos aqui. Então, a própria gravidez já é um sucesso de 30%, naturalmente. Mas se você vai adiando muito esse planejamento familiar, você corre o risco de chegar lá na frente e, infelizmente, não conseguir engravidar. Então, é importante o planejamento familiar, mas é importante que a mulher não adie demais a maternidade por questões profissionais. E a gente vê que o Brasil está se assemelhando a essa tendência que é mais europeia, né? Que a Europa hoje vive alguns países vivem uma política de estímulo mesmo às famílias terem filhos, porque a gente viu que a população está envelhecendo e eles não conseguem equilibrar a pirâmide, né? Por conta da população idosa aumentar a expectativa de vida e não ter bebês, crianças. Então, eles têm políticas para estimular. O Brasil, a gente teve que fazer políticas, pelo contrário, né, de controle de natalidade, principalmente de gravidez na adolescência, que a gente ainda vê muito. Mas, assim, como a gente falou, uma discrepância muito grande no nível socioeconômico. Quanto maior o nível socioeconômico, menor a incidência de filhos, né, por casal, e realmente essa questão mais de a mulher priorizar o trabalho e ir postergando a maternidade, justamente porque também tem mais condições financeiras para fertilização in vitro e tudo mais. Quando a paciente diagnostica um câncer e tem indicação de fazer quimioterapia, a gente tem um risco grande de que essa paciente entre na menopausa. Então, a gente pode fazer, às vezes, congelamento de óvulos antes, ou a gente pode associar uma medicação durante a quimioterapia que tem um impacto na preservação da fertilidade. Porque a gente tem observado realmente um aumento do número de casos em pacientes muito jovens. Só que quando é um câncer de colo de útero avançado, por exemplo, um câncer de ovário, aí não tem jeito, porque a cirurgia consiste na retirada do útero. Então, é radical. É radical. Tudo. E quando é avançado, sim, igual a Gisele falou no começo, se a gente diagnostica, identifica lesões pré-cancerígenas, a gente ainda consegue preservar o corpo do útero para a gestação. Mas se for um tumor localmente avançado, que precisa fazer cirurgia radical, radioterapia, quimioterapia, aí não tem como, né? E aí, para essa mulher gestar, teria que ser de uma outra forma, às vezes barriga solidária, com congelamento de óvulos, enfim. A gente está vendo aí a substituição, isso já virou público e notório, né? Como se diz, a substituição de filhos por pets. Sim, olha o tanto de pet shop que tem em Uberlândia, Nossa, né? Virou um grande comércio. Gente, o nosso tempo já está meio no talo, como eu sempre digo, mas o microfone está à disposição de vocês para outros esclarecimentos, que porventura a gente não tenha tocado aqui ou que vocês queiram ratificar.
Eu só queria ressaltar mais uma vez a importância da vacinação contra o HPV, né, para as meninas. E se você já passou da idade... E disponível, sempre, né, na rede pública, né? Não, nunca é tarde. É melhor tomar em qualquer idade do que não tomar. Uhum. Muito bem. A Natália colocou muito bem. E a vacina não tem efeito colateral. É interessante, né? Ela é desenhada de forma genética, então ela não é feita de vírus vivo, ela não tem um efeito colateral, ela não causa uma patologia. A única reação local pode ser uma dorzinha no braço, né? Que vale muito mais do que você ter o risco do câncer de colo de útero. E como compensa? Nós temos só que agradecer a oportunidade que o senhor nos colocou aqui para falar sobre ginecologia, agradecer ao público que teve a paciência de nos assistir. Sim. Tenho a certeza que o conteúdo que vocês dispuseram, que disponibilizaram para a gente, é de muita importância. Viu? Muito obrigado. Muito doutora obrigada. Natália, doutora Gisele, Obrigada. um prazer muito grande tê-las aqui. Obrigado. Prazer é nosso. E encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.